Se o Oscar 2014 foi uma das melhores seleções da história, a temporada seguinte pode não ter feito o mesmo sucesso, mas ainda assim tinha muitos bons filmes. Nesse novo vídeo do Cine7, aqui no YouTube, eu falo sobre os meus favoritos nas edições conquistadas por 12 anos de escravidão e Birdman. Mesmo com as presenças de Filomena e Trapaça, o Oscar 2014 teve um grande filme atrás do outro. Culpa da dupla Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio com O Lobo de Wall Street, dos ousados planos sequências do Alfonso Cuarón em Gravidade, da adaptação muito bem conduzida do Steve McQueen em 12 anos de escravidão, da habilidade pra lá de conhecida do Alexander Payne em desenvolver grandes personagens e grandes histórias em Nebraska e da visão certeira de futuro do Spike Jonze em Ela. Começando então os meus favoritos, não tem como fugir de um domínio de Gravidade. A ficção científica empilharia vitórias com fotografia, efeitos visuais, montagem, trilha sonora e os 2 prêmios de som. Já o Grande Gatsby ficaria com as sobras de direção de arte e figurino, enquanto o Clube de Compras Dallas precisaria se contentar com maquiagem. Canção original não tem como não ser do hit Let It Go, de Frozen, o qual também ganharia melhor animação. Filme de língua não inglesa não iria para a Itália. Jamais que A Grande Beleza superaria o dinamarquês A Caça, do Thomas Vinterberg. Drama brilhante e ainda bastante atual sobre o perigo das fake news, antes mesmo do assunto virar moda. Aliás, eu sei que a corrida de melhor ator estava bastante disputada, mas tinha espaço sim para o Mads Mikkelsen. Já em roteiro adaptado, Terence Winter seria o meu ganhador. O que ele faz em O Lobo de Wall Street, com aquela veia anárquica, é impressionante. Ele mostra claramente como a desgraça da sociedade é a felicidade daquele mundo completamente insano dos magnatas norte-americanos. E o melhor disso tudo é que ele não faz nem com um ar condescendente essa história, mas muito menos moralista. Ele apenas joga e deixa que o público tire as suas conclusões. Já em roteiro original, eu mantenho o resultado com a vitória de Ela, um filme que mostra essa relação do homem com a máquina em busca de ter sentimentos de amar, de poder se sentir amado também, ao mesmo tempo que há ali um componente muito forte da solidão. Até uns 60%, 70% da duração de 12 anos de escravidão, muita gente deve se perguntar o que diabos levou a Lupita Nyong'o a ganhar a atriz coadjuvante. Eis então que chega a cena do açoitamento e você compreende na hora que qualquer outra escolha seria sem sentido. Já em ator coadjuvante, eu troco o Jared Leto pelo Barkhad Abdi. Em Capitão Phillips, o ator somali dá a pitada de complexidade a uma figura que, décadas atrás, seria encarada como um mero vilão, mas aqui ganha contornos comoventes graças à atuação dele, a qual, diga-se, coloca o Tom Hanks em segundo plano na maior parte do tempo. Já a Cate Blanchett, em Blue Jasmine, foi simplesmente covardia com todas as demais candidatas. Simplesmente fantástica. E o Leonardo DiCaprio? Bem, ele levaria mais um Oscar meu em melhor ator. Aqui ele solta o lado Jim Carrey e mostra como até na comédia ele manda bem. Já deu pra ver que eu sou grande fã de O Lobo de Wall Street e com isso melhor direção ficaria com o Martin Scorsese. É impressionante a energia de garoto que ele tá nesse filme, mostrando com extrema acidez e bom humor a loucura dos magnatas norte-americanos, dos caras que comandam a economia do país. Na minha visão, é o melhor trabalho dele na direção desde Os Bons Companheiros.
Melhor filme, entretanto, fica com ela. Eu acho que poucos filmes recentes conseguem mostrar muito bem a complexidade desse momento, das relações que a gente vive, né? Um protagonista que não consegue se encaixar com os seus pares e que encontra amor, acolhimento, afeto em uma máquina, ao mesmo tempo em que fica claro que aquele relacionamento não se preenche totalmente. É um filme lindo, com atuações belíssimas. Joaquin Phoenix, eu acho que deveria ter sido indicado ao Oscar de melhor ator, algo que a academia vai ter que se explicar com a história, e toda a direção de arte, todo o pensamento de um futuro que está aí, palpável. Aquela cena em que todos estão no metrô, cada um no seu celular, escutando seus fones e nada acontecendo ao redor, é o que a gente vê cada dia mais. Enfim, um filme visionário e, para mim, belíssimo. Seria bem interessante, aliás, uma vitória de um filme que é uma ficção científica com um romance. Quem sabe poderia ter aberto possibilidades mais interessantes para a academia no decorrer do tempo. Era natural que o Oscar 2015 fosse alguns patamares abaixo do excelente ano que passou. Mas olha, essa temporada teve coisas muito interessantes. Foi quando aconteceram as primeiras indicações a melhor filme do Damien Chazelle, do Wes Anderson e do Richard Linklater. E eles estavam ao lado de uma lenda, o Clint Eastwood, que chegava com o fenômeno sniper americano. E no meio disso tudo tinha Alejandro González Iñárritu, que consolidava a onda mexicana com Birdman. Mas nas categorias técnicas, se o Oscar dependesse de mim, o predomínio seria de uma produção bem queridinha da cinefilia. O preciosismo técnico do Wes Anderson e sua equipe seriam compensados 4 vezes. O Grande Hotel Budapeste ficaria com os prêmios de figurino, maquiagem, direção de arte e trilha sonora. O Whiplash ganharia montagem e mixagem de som, enquanto Interestelar sairia premiado com edição de som. Se efeitos visuais ficaria nas mãos de Guardiões da Galáxia, o Oscar de canção original iria nas mãos de Uma Aventura Lego, com a divertida Everything is Awesome. O Emmanuel Lubezki, de Birdman, que me perdoe, mas acho a atmosfera de desconforto de Aida muito mais rica para levar direção de fotografia. Resultados também diferentes em filme internacional, onde venceria o argentino Relatos Selvagens, e também em animação, com o belo japonês Conto da Princesa Kaguya. Inadaptável. Era assim que definia um vício inerente o livro do Thomas Pynchon. Mas quando você tem Paul Thomas Anderson, você tem tudo. E o cara manteve a loucura lisérgica que move, que está ali na atmosfera da trama, e ele não buscou simplificações alguma. Com isso, é sim um filme difícil, não nego, especialmente para você acompanhar a história, mas que para quem se dispõe vai ser um prazer, é uma experiência muito legal. E é um resultado que eu tenho certeza, em roteiro adaptado, seria 1000 vezes mais interessante do que o que acabou acontecendo com o Jogo da Imitação sendo o vencedor. Em roteiro original, não, eu não iria de Birdman, mas sim ficaria com o Grande Hotel Budapeste. Mais uma vez, o Wes Anderson apresenta aquela infinidade de personagens bem peculiares, mas com tramas relevantes, com momentos de destaque muito bem encaixados na trama principal, e que tem sempre um pano de fundo que traz aquela melancolia, aquele ar agridoce. Tem um tonzinho de comédia, tem um tom de humor, mas que dentro de um ambiente muito pesado, de um ambiente muito sério. Eu ficaria com ele sem dúvida nenhuma. Me desculpe aí, Birdman, mas gosto de Budapeste fácil. Atores coadjuvantes não tem como mexer. Patricia Arquette, como a figura materna tão identificável como todos nós em Boyhood, e o J.K. Simmons, simplesmente grandioso e ameaçador em Whiplash,
são vitórias mais do que merecidas. Já em melhor atriz, a Marion Cotillard ficaria com o Oscar pela vulnerabilidade da depressão em meio à luta pelo que restou da solidariedade dentro do proletariado no comovente 2 Dias, Uma Noite. Por fim, só resta a eu fazer justiça ao Michael Keaton. Birdman marcava o retorno de um ator injustamente colocado em segundo plano por Hollywood, em uma história que se cruza muito com a dele. Isso tudo trabalhado com muita acidez e inteligência. Por mais que o Eddie Redmayne seja um tipo de atuação com a cara da preferência histórica da academia, não dava para o Michael Keaton perder aqui. Melhor direção e melhor filme fariam dobradinho. Richard Linklater e Boyhood. Acho admirável nesse filme como ele consegue mostrar que a nossa vida, o nosso cotidiano, a ida ao colégio, os primeiros amores, as turbulências familiares, elas são tão cinematográficas quanto uma explosão num filme de ação ou uma viagem intergaláctica em uma produção de ficção científica. A gente tem nesse filme uma beleza desse dia a dia, uma beleza da nossa vida e que a gente muitas vezes não olha, não observa, e Boyhood joga luz sobre isso, joga luz sobre esses momentos especiais. E isso feito com um cara que sabe trabalhar esse cotidiano, essa vida, esse caráter ora nostálgico, ora de evolução, de desenvolvimento humano, como faz o Richard Linklater, não é de hoje, diga-se, é admirável. Então, para mim, Boyhood é um filme que ao mesmo tempo é leve, é humano, é pesado em momentos, enfim. E tem, é claro, o fato de ter sido trabalhado ao longo de 10 anos, algo inimaginável hoje no cinema quase norte-americano, nem se fala, porque isso é muito difícil de acontecer. Então, para mim, era o vencedor e prestigiaria um diretor que, olha, é pouco reconhecido pela academia, um cara que tem Escola do Rock, a trilogia Antes do Amanhecer, o próprio Boyhood, que agora fez esse excelente Assassino por Acaso, merecia mais do Oscar, muito mais. Então, para mim, ele seria o vencedor. Richard Linklater e Boyhood. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto na sexta-feira, esse especial tá quase acabando, mas eu vou falar sobre as edições do Oscar de 2016 e 2017. A gente se encontra até lá, tchau!